Olá pessoal, nós vamos para a primeira parte da nossa aula 13, que trata-se de conceitos de reta. Então, se você observar aqui na caixa de entrada do GeoGebra, quando nós digitamos a palavra reta, aparece três condições para se criar uma reta no espaço. Uma reta criada por dois pontos, uma reta pode ser criada por um ponto e por uma reta paralela, que foi criada antes, e uma reta pode ser criada por um ponto e por um vetor diretor. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira parte, nós vamos criar uma reta utilizando dois pontos. Então, para que isso aconteça, é necessário que a gente tenha os pontos. Então, vamos criar aqui um ponto P com as seguintes coordenadas: 1, 2 e 3. Pronto, o ponto P já foi criado ali no espaço, com as coordenadas 1, 2 e 3, primeiro octante, né? Vamos criar um ponto M com as seguintes coordenadas. Primeiro octante também, 2, 1 e 1. Opa, 2, 1 e 1. Tá aí. Pronto, foi criado um ponto M também no primeiro octante. E eu quero uma reta que passe por esses dois pontos, pelos pontos P e M. Então, quando eu digitar aqui reta, eu vou usar a primeira condição, que é a primeira parte, né, da aula 13, que trata-se da criação de uma reta no espaço utilizando-se por dois pontos. Então, ao digitar a palavra reta, eu vou escolher essa primeira opção aqui. Cliquei sobre ela, reta, ponto. Eu vou colocar primeiro P aqui, essa condição é importante, a ordem que a gente coloca o ponto aqui na criação da reta é importante, ponto P e ponto M. Observe que quando eu clicar Enter, a reta será criada e, ao mesmo tempo, vai ser gerada aqui na região algébrica uma equação de reta. Pronto. A reta foi gerada aqui no GeoGebra, ela passa pelos pontos P e M, e foi gerada essa equação de reta aqui no GeoGebra. Então é isso que nós vamos discutir agora. Então vamos pegar aqui um lápis para a gente poder trabalhar esse conceito. Então essa nossa reta, que o GeoGebra chamou de reta F, ela foi criada com a seguinte condição. Primeiro eu coloquei o ponto P, depois eu coloquei o ponto M. Então, isso aqui é importante para mim, tá? Na hora de criar a nossa reta. Bom, como essa equação de reta foi gerada? A equação de reta, dessa maneira como está estruturada no GeoGebra, é chamada equação parametrizada de uma reta. O que significa uma equação parametrizada? É uma equação que utiliza como conceito um ponto e um vetor. Ah, Luciano, mas você criou aqui com dois pontos. E é agora que a gente vai discutir uma coisa bem importante. Observe que esses primeiros dados aqui da nossa reta, essas primeiras três coordenadas aqui da reta, foi nada mais, nada menos do que as coordenadas do ponto P que eu digitei. Então, quer dizer que essa minha reta F, ela está sendo definida ou construída com a seguinte condição. Ela está construída com a coordenada do ponto P, observe que é 1, 2 e 3, 1 do x, 2 do y, 3 do z, mais uma letra grega lambda, né? A gente conhece essa letra grega lambda. Agora, essa segunda parte aqui, que eu preciso conhecer. É exatamente essa segunda parte aqui que gerou-se um vetor dentro do GeoGebra. Então, a gente vai aprender como isso é dado. Bom, como a ordem é P e depois M, para descobrirmos a coordenada desse vetor que vai nessa região aqui, a gente procede uma subtração de vetores. Se a ordem de digitar a reta foi P e M, então essa coordenada aqui dentro é a subtração entre o ponto M e o ponto P. É o M menos P, que vai dar nada mais do que um vetor, que eu vou chamar de vetor U, que terá as seguintes características. A gente pode observar aqui. Bom, então é M menos P. Então vamos lá, 2 menos 1 dá 1. X com X, Y com Y e Z com Z. Lembrando que é M menos P, já que a ordem da minha reta foi P e M. Então vai ficar M menos P. 1 menos 2 dá menos 1 para mim. Resulta menos 1. E a coordenada Z, lembrando que a reta foi criada P e M. Então, eu tenho que fazer para encontrar o vetor que vai dado aqui depois do parâmetro lambda,
n menos p. Então, 1 menos 3 me resulta menos 2. Então, quer dizer que esse resultado numérico aqui, que nós acabamos de obter, vamos destacar esse fator aqui, ó, exatamente isso aqui tornou-se um vetor. Então, aqui dentro, nessa região da equação parametrizada da reta, nós teremos um vetor. Vou apagar isso aqui. Então, aqui dentro, nós criamos um vetor que terá as seguintes condições. Vamos pegar aqui. Terá a condição de 1, menos 1 e menos 2, como você pode observar aqui na equação dada pelo GeoGebra. O parâmetro lambda, esse lambda é nada mais nada menos do que um valor qualquer, um número qualquer, que pode ser de menos infinito a mais infinito, por exemplo, 3, menos 5, 1/8, menos 1/3, que vai multiplicar cada um desses elementos do vetor aqui dentro. Ou seja, o ponto P é o que nós chamamos, deixa eu pegar aqui uma caneta de outra cor, o ponto P é exatamente o coeficiente angular da minha reta, e esse vetor que multiplica o parâmetro lambda, daí reta parametrizada, esse vetor aqui é exatamente o coeficiente linear da minha reta. Então, lembrando, como é que é possível obter esse vetor? Se a minha reta foi criada PM, esse vetor é criado pela subtração dos pontos M menos P. Ok? Vamos dar um outro exemplo aqui de reta parametrizada. Então, vamos limpar tudo isso aqui primeiro. A gente não tem problema mais. Vamos criar mais uma reta aqui. Vamos criar uma reta. Vamos dizer aqui reta. Vamos escolher ponto, ponto. Só que agora nós vamos escolher o ponto M primeiro e depois o ponto P. Pronto. Observe que a reta, aqui no GeoGebra, a gente não consegue nem observar direito isso, a reta foi criada em cima da outra. Né? São retas sobrepostas, coincidentes, isso é importante. No entanto, a equação parametrizada dela se modificou. Então, observe o que aconteceu aqui. Foi criado pelo GeoGebra uma reta G. Essa reta G ela é coincidente com a reta F. Mas como é que nós criamos essa reta G? Essa reta G ela foi criada com a seguinte característica. M e depois P. Ok? Essa foi a característica de montagem dela. Então, essa minha reta G parametrizada, ela vai ter a seguinte condição. Ela vai ter o ponto M, as coordenadas do ponto M, como coeficiente angular. As coordenadas do ponto M são 2, 1 e 1. Mais lambda, que é o parâmetro que multiplica o vetor que vai do lado de cá. Agora, para encontrar esse vetor, eu tenho que fazer P menos M. Eu tenho que fazer o ponto P menos o ponto M. Então, vamos lá. Ponto P menos o ponto M. Quanto é 1 menos 2? Menos 1. Quanto é 2 menos 1? 1. Opa, que vírgula, né? Vírgula. E quanto é 3 menos 1? 2. Então, esse vetor criado aqui dentro é a subtração de dois pontos, os pontos P menos M, que resulta menos 1, 1 e 2. Então, pronto. Lembrando que a reta G é coincidente com a reta F, porém a reta G foi montada na seguinte sequência. M, P. Então, a equação da reta G tem as seguintes características. 2, 1 e 1, que é o vetor M, que é o ponto M. Lambda, que é o parâmetro que multiplica esse vetor que foi criado com a condição de P menos M. Então é isso, essa é a primeira parte da nossa aula número 12. Ok? É isso então.